Então, por que Deus que é luz veio aqui no mundo? Para salvar os pecadores. Mas os filósofos e os religiosos estavam enganando as pessoas falando que elas não tinham pecado. Não, não existe pecado. E quando eles ouviam, não, você é pecador, por isso você precisa de Jesus, essas pessoas falavam, não, eu não tenho pecado, eu não preciso de Jesus. Então elas são enganadas e não são salvas. Então em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. E no versículo 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus está dizendo que eu vim porque vocês são pecadores e vocês estão e as pessoas estavam dizendo que não, nós não temos pecados. Então, se você fala que não tem pecado, você está fazendo de Deus um mentiroso. Deus é a verdade. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você mente, você está pecando. Então, existem vários tipos de pecado, sim, mas o pecado que a Bíblia está dizendo é o pecado de você não acreditar na verdade. Esse é um tipo de pecado. Qual foi o primeiro mandamento, a primeira ordem que Deus falou? A primeira coisa que Deus falou para Adão e Eva foi: se vocês comerem daquela árvore do bem e do mal, vocês morrerão. E Satanás veio e enganou eles e falou: não, vocês não vão morrer. Quando vocês comerem, o olho de vocês vão se abrir e vocês vão saber o bem e o mal. Isso é mentira. O homem é um pecador e ele estava caído. Então, o pecado aqui é não acreditar nessa verdade de que nós somos pecadores e precisamos de Deus. Em 1 João, capítulo 3:8, está escrito: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por que será que as pessoas não acreditam em Jesus? Porque elas estão sendo enganadas para não reconhecer a verdade. Então, Jesus Cristo vem para destruir as obras do diabo. Porque a obra do diabo é enganar, para que as pessoas não aceitem essa verdade, para elas não receberem a verdade. E Jesus Cristo é o verdadeiro rei. E quando nós cremos nessa verdade, Satanás é destruído. Então,
Então, você pode se perguntar para você mesmo, por que será que eu não acredito em Jesus? Isso é uma obra do diabo? Então, você pode também repreender, destruir a obra de Satanás na sua vida. No Japão, não existe só um monte de religião. Existem outras seitas também, como o Testemunha de Jeová, que faz com que você não receba essa verdade. Existem mais de 10 cidades no Japão que não tem nenhuma igreja. Ou seja, existe mais de 10 lugares que não existe uma sequer pessoa que acredita em Jesus Cristo. Mas existe vários salões de Testemunha de Jeová. Lá em Atomi, não existe nenhuma igreja, mas existe um salão muito grande da Testemunha de Jeová lá. Por que será que eles não acreditam que Jesus é Deus? E eles acreditam em coisas totalmente controversas. Tudo isso é obra de Satanás, é obra do diabo. Então você se pergunta, por que será que eu também não consigo acreditar nessa verdade? Isso é obra do diabo. Mas aquele que veio e destruiu as obras do diabo é Jesus Cristo. No momento que você acredita nisso, nessa verdade, você também destrói as obras do diabo. Quando você crê que Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo, você crê no Evangelho. Você crê que Jesus é Deus. Eu era pecador, mas Ele me perdoou. Ele perdoou todos os meus pecados. Então você começa a ter a convicção da salvação, de que você foi salvo. Quando você permanece em Cristo, somente Cristo, você recebe uma bênção tremenda. Você transborda de vida. Você transborda de graça de Deus. Mas Satanás, ele te impede de receber isso. Porque ele sabe que quando você crê nessa verdade, você vai ser cheio de bênçãos de Deus. E ele não quer isso. Quando você não crê em Jesus Cristo, você permanece em maldições e desastres. Em 1 João 5, capítulo 5, versículo 11, está escrito: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Versículo. Então, no versículo 11 até o versículo 13, está escrito: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Jesus é o Cristo e Ele é o verdadeiro Deus e Ele veio para me perdoar, mesmo que eu creia nisso. Eu tenho a vida eterna. Se você, Satanás, ele te engana para que você não tenha essa convicção de que você tem a vida eterna. Então, que
a palavra ela está nos dizendo aqui que é para a gente não duvidar de que a gente tem a vida eterna. E qual é o padrão para nós crermos que nós já temos a vida eterna? Que Jesus está dentro de nós, que Ele vive dentro de nós. Mesmo crendo em Jesus Cristo, tem muitas poucas pessoas que têm a convicção de que já recebeu a vida eterna. Então, se você não tem a convicção de que você tem a vida eterna, da salvação, você também não tem a convicção da vida eterna. Então, você não é alegre, você não tem sentimentos de felicidade, você não consegue evangelizar. Tudo que você faz, você fica em dúvida. Então, quando você tem a convicção, eu fui salvo, eu tenho a vida eterna, eu não vou mais perecer. Quando você tem essa convicção, você é fortalecido. Mas Satanás, mesmo quando nós já somos salvos, ele nos engana, ele vem nos enganar para que nós não tenhamos essa convicção. Amados, nós somos salvos por Jesus Cristo, nós recebemos a vida eterna. E Jesus quer que você tenha a convicção disso. Então, segundo ponto, Deus que é amor. Nós não somente recebemos a vida eterna, mas Deus, ele derramou sobre nós a natureza dele, que é amor. Qual é a natureza de Deus? É o amor. 1 João, capítulo 4, 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Qual é o tamanho do amor de Deus por nós? Para nos amor a nós, Ele deu como propiciação o único Filho dele. Ele deu como sacrifício o único Filho dele para nos salvar. E esse é o tamanho do amor de Deus sobre nós. Então, Deus é amor. Nós não somente fomos salvos por Deus, mas nós recebemos a natureza de Deus, que é o amor, através do Espírito Santo. E o que é o contrário do amor? É o ódio, né? É o não conseguir perdoar o próximo. Quanto mais esse tipo de sentimento você tem, mais é difícil para você. Na verdade, você que fica doente. Por exemplo, as pessoas que sofrem com depressão ou doenças psicológicas, a maioria, elas sofrem porque elas têm um ódio por alguém, sentem E muitas vezes não é pessoas que estão longe, são pessoas que são da família dela, que estão perto dela. Quando você entende que isso é uma obra do diabo, você não é mais enganado por esses sentimentos de ódio.
Nós já somos filhos de Deus, nós já recebemos a vida eterna. Então, nós também recebemos a natureza de Deus. E através dessa natureza dele, que é amor, nós vamos à cúpula. Essa é a vontade dele para nós. Isso não é uma palavra que Deus nos está dando para ser pesada sobre nós. Então, nessa carta de João, ele fala muito sobre amor. Né? Em 1 João, capítulo 4, versículo 11, ele diz: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, o mandamento de Deus foi que nós nos amemos uns aos outros. Em 1 João 3:23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. O que é amar uns aos outros? Não é amar aquela pessoa que está longe de você. Não, é amar os seus irmãos que estão aqui na igreja. É amar a sua família. Mesmo quando toda a família é cristã e crê em Jesus Cristo, acontece de eles não se amarem uns aos outros. E dentro do local de trabalho também, mesmo sendo filho de Deus, você às vezes sente raiva de outra pessoa. Então, isso são setas do inimigo. Porque Satanás, ele sabe que quando a igreja ficar uma só, se amar uns aos outros, ela tem uma força tremenda. Ela consegue fazer um evangelismo tremendo. Dentro de casa também é a mesma coisa. Quando toda a família é transformada, está dentro desse amor de Deus, com certeza ela é usada. Dentro do seu local de trabalho é a mesma coisa. Dentro do local de trabalho, se tem outras pessoas que também creem em Cristo junto com você, ali, quando vocês se amam uns aos outros, vocês vão conseguir alcançar, fazer evangelismo tremendo ali dentro. O Deus Pai, ele nos deu tudo. E quando nós alcançamos essa vontade dele, nos alinhamos à vontade dele, ele derrama sobre nós todas as coisas. Ele abre os caminhos para que nós evangelizamos. Então, Satanás, ele faz intriga entre aqueles que creem em Cristo. Ele faz com que eles não consigam se compreender. Parece ser uma coisa tão fácil, não é? Perdoar o outro, compreender o outro, mas as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Então, ele fica trabalhando nisso por muito tempo. Mas Deus agora tem nos ensinado como vencermos isso. Ele não está falando assim, ama ele de qualquer forma. Não. Ele está falando para a gente que quando nós permanecemos nele, nós vamos, através dele, conseguir amar uns aos outros. Satanás, ele faz com que nós não desfrutemos dessa vida eterna, de conseguir amar uns aos outros. Então, a forma de nós vencermos é quando nós nos posicionamos para desfrutar
de Jesus. Em 1 João, capítulo 2, 28, está escrito: Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Como nós vamos transbordar a vida? Como nós vamos ter a convicção de que a vida eterna é nossa? Como nós vamos amar uns aos outros? Nós precisamos desfrutar de Jesus, permanecer em Jesus. Ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos, e que para nós permanecermos nele. Então, em 1 João, capítulo 4, 13, está escrito: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habita. Então, a vida eterna significa, em outras palavras, significa Jesus Cristo ou Espírito Santo. Quando você creu em Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você, veio morar em você. Em outras religiões, não tem como o Espírito Santo de Deus vir habitar dentro. Por que dentro de outras religiões não tem como? Porque nas outras religiões não existe o Espírito Santo. Então, as pessoas estão sendo enganadas a seguir religiões que não existe o Espírito Santo. E mesmo nessa religião, quando ela tem um ensinamento muito bonito, o Espírito Santo não habita ali. Porque o Espírito Santo, ele só vem habitar dentro daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, nós recebemos, ele vive dentro de nós e é por isso que nós fomos salvos. Que nós possamos crer nessa verdade e desfrutar dela. Permanecer em Jesus Cristo. O Espírito Santo vive dentro de mim, creia nisso. Jesus Cristo vive dentro de mim, creia nisso. Que, na verdade, essa verdade é a que tem mais valor sobre nós. Não existe outra coisa mais valiosa do que isso. E muitas vezes nós esquecemos dessa verdade. Isso é obra do diabo. Dentro de nós, ele faz com que nós nós esqueçamos que Jesus vive dentro de nós. Ele tira a nossa atenção daí. Ele pega a nossa atenção, nossos sentimentos e coloca em outras coisas. Ele pega o nosso coração e coloca em outras preocupações. Só que Jesus Cristo vive dentro de nós. A Trindade vive dentro de nós. E ele derrama sobre nós o poder do trono, o poder que vem independente do espaço ou do tempo. Ele derrama sobre nós para que nós possamos alcançar todos os países do mundo. Ele habita dentro de nós para que nós possamos vencer todas as barreiras. Aqui no Japão, geralmente, quando as pessoas falam gambaté, né? Se esforce. Mas é uma mentira, é um engano quando você fala, é uma mensagem de Satanás, quando você fala, ai, se esforça, acredita em você mesmo, acredita na sua força, vive a sua vida como você quer. Isso é um ensino de comunismo. O ser humano, ele não é um Deus. Por isso que nós precisamos de Deus, por isso que Deus veio nos salvar.
Então, eu creio no Deus que está junto comigo. Eu não creio em mim. Eu não creio na minha força. Eu creio no poder do Deus que vive dentro de mim. Eu creio na força de Deus que faz as coisas acontecer. Eu creio naquele que me fortalece. Então, quando você... A bênção que nós recebemos é permanecer dentro dessa graça. Então, quando nós permanecemos nisso, até a nossa personalidade é transformada. Por quê? Porque nós estamos permanecendo na videira. Então, a vida de Deus é a minha vida. A personalidade de Deus é a minha personalidade. A força de Deus é a minha força. O talento, o dom de Deus é o meu dom. A missão de Deus é a minha missão. Então, assim como você permanece em Jesus Cristo, que você permaneça através da oração nesse espírito. E o Samhita Time, que é a hora do cume, é o momento que você permanece ali no altar, que você possa desfrutar dele, que você possa ter esse momento no seu dia. Essa é a vontade de Deus. Então, o horário melhor é você desfrutar desse tempo antes de dormir. Então, antes de dormir, Jesus Cristo é um comigo, a Trindade é um comigo e toda a força dele está comigo. Quando você desfruta disso, você dorme tão bem. Enquanto você está dormindo, você também permanece desfrutando de Jesus. E aí você consegue estar conectado 24 horas com Ele. Porque quando nós estamos dormindo, nós não estamos conscientes, nós estamos inconscientes. Então, antes de dormir, você ora, tem esse momento no altar, e aí você vai conseguir permanecer 24 horas conectado com Deus. E então, quando você acordar no outro dia, você vai, Jesus está junto comigo. Eu vou viver esse dia com o poder de Jesus. E repreendo toda a força de Satanás que possa vir querer me enganar. Então, que eu possa me tornar um profeta, um evangelista que desfrute dessa vontade de Deus, desfrute de permanecer em Jesus Cristo. Quando os remanescentes também permanecem dentro desse espírito, permanecem em Jesus, eles conseguem alcançar a cúpula. Então, o objetivo de Deus, com a minha força, que é evangelizar o mundo todo, eu não consigo. Mas quando eu permaneço em Jesus, eu recebo força para alcançar o cume. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês, Deus proverá todas as coisas que você precisa nos seus negócios, na sua vida. Quando nós focamos evangelizar o mundo, então, quando nós somos curados e focarmos nisso, com certeza o objetivo principal de Deus é alcançar o mundo. Os 237 países. E Deus, ele vai derramar sobre nós tudo que nós precisamos para alcançar isso. O Senhor, Deus, ele derrotou ali
a Rússia, há 30 anos atrás, para que dentro do comunismo entrasse o evangelho. Então, a antiga União Soviética, ela foi destruída naquela época, que na verdade era para entrar. Os evangelistas colocassem o evangelho ali dentro. Porém, não foi feito isso. Então, hoje nós vemos o que está acontecido. Se naquela época eles tivessem feito o evangelismo ali, com certeza o Putin não estaria ali governando aquele país. A igreja, ela não está ainda ligada em cumprir a missão que Jesus falou. Então, aqueles que não receberam a graça de Deus, as religiões, eles estão indo, eles estão crescendo. Dentro do Japão, 99,7% das pessoas estão vivendo dentro de religiões. E quem vai falar sobre a vida para essas pessoas? Somente nós que já recebemos a vida podemos falar sobre a vida. E nós esquecemos desse objetivo. E nós estamos sendo enganados, ou o nosso sentimento está indo para coisas tão pequenas que acontecem em volta de nós. E quem está fazendo isso é Satanás. É claro que com a sua força você não vai conseguir. Você acredita que você consegue vencer as estratégias do diabo com a sua força? Não. Mas Jesus Cristo consegue. O Rei Jesus. E esse Rei Jesus está 24 horas junto conosco. Que você possa ter esse horário de altar, que você permanece ali e você vai sendo transformado, o seu eu antigo, e vai se transformar e Deus vai te dar vitória. Deus, obrigado. Que nós possamos transbordar da vida de Jesus e do teu amor, Senhor. Que eu possa, Senhor, ter um horário para desfrutar 24 horas dessa verdade contigo. Que eu possa, Senhor, desfrutar, Senhor, 24 horas desse poder. Senhor, com a minha força eu não venço. Mas Jesus é um comigo através do Espírito Santo de Deus. Que cada irmão possa desfrutar dessa verdade em suas orações, Deus. Derrama o poder do teu Espírito Santo sobre eles. E que eles possam ser um contigo, Jesus, e alcançar o cume. Que nós possamos evangelizar, alcançar os 237 países, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Shivo Siddhantamasi Kite Sakeru Shivo Siddhu Muno Niva Aivata Sonosi Sare Neguyo Kamigaku Shikiyai Parisi Dia 28 do dia 1º, nós vamos ter um seminário do Nishio, um seminário. Do dia 7 até o dia 11, em Morioka, vai estar fazendo evangelismo, campo evangelista, né? E para que vocês possam orar para que abra uma igreja em Atomi. Deus, nós te agradecemos. Obrigado por nos dar a graça e a bênção de poder dizimar a Ti, Deus. Que através dos dízimos o Senhor possa derramar, ter uma melhor finança para os nossos irmãos. E que através desse dízimo o Japão e o mundo sejam evangelizados. E que também possa ser usado, Senhor, para os remanescentes, o trabalho com os remanescentes. E para aqueles que deram, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, provar, Senhor, para eles teu amor, em nome do Senhor Jesus. Su Yesua Bhagavata Jusika ni kakerare Waga tsumi aganai hakayuri yamigaerareta Shubaima ikiterareru waga uchini orareru subete washu namite ni asmaiki sudareru. Aquele que soluciona todos os nossos problemas e que está conosco, o Senhor Jesus Cristo. E o
o amor do Pai e o auxílio e o trabalho do Espírito Santo possa estar acima de todos os santos, em cima de todos os remanescentes, na sua casa, no local, no seu trabalho, nas creches, nas escolas, em nome de Jesus, para sempre, em nome de Jesus, amém.